Pessoal, como vocês viram, a gente acaba de ter mais uma vitória lá no Congresso, especificamente falando no Senado Federal, em uma derrota para o governo Lula, que, claro, articulou ali para barrar a dosimetria ou para mudar algumas questões, né, para que o texto voltasse lá para a Câmara, fosse votado novamente e a coisa fosse protelada, não é? Mas como eu venho dizendo, que isso é resultado de um acordo que houve entre Brasil e Estados Unidos, entre Trump e Lula, a coisa tende a ser aprovada mesmo, tá? Então, podemos dizer que sim, é uma derrota para a base governista, que talvez não esteja articulando para esse acordo, e é uma vitória para o Brasil, uma vitória para aqueles inocentes que estão presos, sem ter cometido crime algum, tá? Então, a dosimetria foi aprovada na CCJ do Senado. O que isso quer dizer? CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois dela, a questão já vai para plenário, né? Não sabemos se será hoje ainda, se será essa semana ou só o ano que vem. Mas o fato é que se for aprovada na CCJ por 10 votos a 7, ou seja, uma diferença aí de 10 parlamentares, né, de 10 senadores, certamente será aprovada também no plenário da Casa, visto que até senadores de esquerda estão apoiando esse PL, tá? Ele visa realmente não só pacificar o país, mas também corrigir injustiças, tá? No recálculo de penas e na extinção de certos crimes aí, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, vai pegar aí, se o PL for aprovado, 2 anos e 4 meses ao invés dos 26 anos, mais de 26 anos que foi condenado, né? Infelizmente, esse PL ele não vai abarcar aí todo mundo, somente aqueles envolvidos no 8 de janeiro, tá? Então, por exemplo, Felipe Martins, que ontem foi condenado, cara, é impressionante, sem uma prova sequer. Inimigos do presidente Bolsonaro e da direita, inimigos declarados, né? O Flávio Dino, que disse que Bolsonaro era o próprio diabo em pessoa, o ex-advogado do Lula, Cristiano Zanin, e o Alexandre de Moraes, o maior inimigo público declarado do presidente Bolsonaro e da direita. Né? Ele que a cada discurso mostra ali a sua raiva, o seu ódio pela direita, né? Falas politizadas, enfim. Eles condenaram Felipe Martins também a mais de 20 anos de cadeia e R$300 mil de multa. Nem traficantes, assassinos, muitas vezes pegam uma pena como essa, mas Felipe Martins teve. Sem uma única prova, apenas a delação de Mauro Cid. Olha que beleza. Felipe Martins, que ao contrário do próprio Mauro Cid, não delatou porque, como ele disse, não havia o que delatar. Vai ver, é por isso que ele está sendo condenado agora, né? Porque não quis fazer as vontades do sistema. Se tivesse feito, muito provavelmente estaria na mesma situação de Mauro Cid, né? Quase que anistiado por tudo que não houve, porque esse é o golpe imaginário que nunca aconteceu, né? Mas o fato é que nós podemos dizer sim que foi uma vitória para nós. Se fosse para falar de alguma coisa, a gente teria que falar de anulação de todo esse processo, porque nem de anistia eu gostaria de falar, porque a gente só anistia quem realmente cometeu o crime. Que crime Bolsonaro e os demais envolvidos no 8 de janeiro cometeram? Nenhum. Bolsonaro nem no Brasil estava e foi condenado, dentre outras coisas, por dano ao patrimônio público, por por chefiar uma organização criminosa armada, sendo que ninguém foi apreendido com arma. É surreal, cara, coisas que só acontecem mesmo no Brasil. Mas vale a pena conferir aqui o discurso do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente e então pré-candidato à presidência da República em 2026, né? Na minha opinião, ele matou a pau, falou o que tinha que ser falado e de maneira muito clara, né? Prestem atenção. Parabenizar Vossa Excelência pela escolha do relator que expediu a mim, a quem também parabenizo, porque todos nós sabemos qual era o texto que nós gostaríamos de estar votando aqui, de realmente buscar alguma pacificação no país, mas o debate foi interditado e continua sendo interditado por forças estranhas ao Poder Legislativo e Vossa Excelência, na medida do possível, fazendo o que era possível neste momento, inclusive atendendo a uma orientação do próprio presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez abre mão do seu próprio interesse, pensando no interesse de outros milhares de brasileiros. Como quem diz naquele ditado que é melhor dar do que receber, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, mesmo sabendo que esse texto vai mudar em praticamente nada a sua situação, mas ele já sente um alento no coração em saber que algumas pessoas vão poder voltar para casa muito em breve, ainda que num regime de semi-liberdade,
mas vão poder voltar a abraçar seus filhos, vão poder voltar a levar seus filhos para as igrejas, vão poder voltar a levar suas filhas para o colégio e ter um mínimo de convívio familiar. Dito isso, presidente, a gente não tinha que estar aqui discutindo dosimetria, a gente não tinha que estar aqui discutindo anistia, a gente tinha que estar aqui discutindo o cancelamento, a anulação desse justiçamento que aconteceu na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, não só com o presidente Bolsonaro, mas com centenas de outras pessoas, como ontem, mais um justiçado, Felipe Martins, condenado a 21 anos de cadeia, mesmo com todas as provas apontando para a sua inocência. E esse julgamento é uma farsa, porque todos foram julgados por vingança, por juízes que são inimigos de Bolsonaro. É como se tivesse um conjunto de ministros argentinos para decidir quem é maior, Maradona ou Pelé. Todos sabem que o resultado seria Maradona é mais grande que Pelé, porque é um julgamento viciado, onde ministro Alexandre de Moraes é inimigo declarado do presidente Bolsonaro, ministro Flávio Dino, que disse que o presidente Bolsonaro era o próprio demônio em forma de pessoa aqui na Terra e tinha que ser extirpado da coexistência humana, ministro Zanin, que até ontem era advogado de Lula. Essas foram as pessoas que julgaram e que condenaram o presidente Otto. Pessoas inocentes por organização criminosa armada, mesmo sem ter sido apreendida uma arma sequer aqui na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Mesmo sendo um movimento completamente desorganizado, portanto não há nenhuma organização de pessoas que sequer se conheciam. Pessoas que foram condenadas por um crime impossível de golpe de Estado ou tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Porque alguém em sã consciência, senador Magno Malta, acredita que irmã Hilda ia sentar aqui na cadeira de presidente do Senado Federal, ia pautar a ordem do dia e todos nós aqui íamos obedecer? Ou a Débora do Batom ia sentar na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, tomar decisões e todo o Brasil ia obedecer? É o crime impossível. Todos seriam retirados imediatamente dessas cadeiras e seriam presos como foram. Pessoas que estão sendo condenadas, que foram condenadas por depredação de patrimônio público. Pessoas que estavam à distância, que não derrubaram um copo de água no chão. É como dizer que numa briga de torcida no estádio, no jogo Vasco e Flamengo, senador Vanderlan, o flamenguista ou vascaíno que estava assistindo pela televisão seja condenado pela briga que aconteceu no estádio. Foi isso que aconteceu nesta farsa, neste justiçamento, e que em algum momento da história nós vamos conseguir revisitar esse tema e anular todas essas aberrações. Para concluir, senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui agradecer a todos os parlamentares que estão votando nesta matéria e que pelo menos nós possamos dar esse pequeno passo, subir esse primeiro degrau em direção à busca de alguma normalidade no nosso país, pedindo um voto sim ao projeto. É isso, né? O Flávio sintetizou muito bem o que resume tudo isso, que é uma grande farsa, é um crime impossível, né? Não tinha condições de senhoras com Bíblia debaixo do braço, bandeiras do Brasil e mais de 80 anos, dar um golpe, desarmadas. Como é que eles iam vencer o exército constituído? Cara, enfim, é tudo perseguição política, obra de militantes, né? E tudo isso se trata realmente de uma grande farsa. O caso do Felipe Martins talvez, depois do presidente Bolsonaro, o maior caso de perseguição, abuso e arbitrariedade já registrado na história da República do Brasil, cara. É surreal. Mas eu sei, não é só uma questão de fé, de esperança, mas eu sei que tudo isso um dia será anulado. Isso é fato, não é? Porque não tem condições disso se manter de pé. Quando o Brasil voltar à normalidade democrática, e eu acredito que o ano que vem a gente dará o passo para isso, né, elegendo maioria no Senado, nós anularemos tudo isso, né, e o grande problema que a gente vai ter é em indenizar essas pessoas, né, pelo tempo que elas perderam de vida na prisão injustamente. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Até lá, meus amigos, muita luta, porque tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até logo.